Boa tarde a todos os participantes, os presentes hoje aqui nessa palestra. Eu quero agradecer a todos vocês por terem comparecido aqui para aprender um pouco mais sobre oratória e comunicação comigo, Léo Martins. Quero agradecer também imensamente aqui a toda a equipe do Espaço FB Ideias por ter cedido aqui o espaço para a gente realizar esse evento tão importante. E eu quero começar falando sobre a importância da comunicação e o que ela tem a ver com esse tema que a gente escolheu para a palestra de hoje, como vender uma ideia. Se nós perguntássemos a vocês qual o parasita mais resistente, que resposta vocês dariam? Talvez uma bactéria, talvez um vírus. A gente está presenciando aí, saindo de uma pandemia onde um vírus tem tirado a vida de muitas pessoas, causado muito sofrimento. Mas, na verdade, o parasita mais resistente que existe não é um vírus nem uma bactéria, é uma ideia. É exatamente com essa analogia da ideia como um parasita que o personagem Cobb, vivido por Leonardo DiCaprio no filme A Origem ou Inception, aborda essa questão com um dos seus prospectivos clientes. Cobb, ele era um ladrão que tinha a tarefa difícil de extrair informações do subconsciente das pessoas acessando os seus sonhos. É claro que isso é um filme de ficção científica, mas esse filme traz uma lição muito interessante, porque em determinado momento Cobb, devido às circunstâncias em que ele se encontrava, estava impedido de ver seus filhos. E para realizar esse sonho que ele tinha de rever os seus filhos, ele precisou fazer um último serviço, uma última tarefa. E a tarefa foi uma inserção. Uma tarefa diferente de todas as outras que ele já tinha feito, onde ele apenas extraía informações confidenciais, informações talvez sigilosas de pessoas para vender para os seus clientes. Agora ele tinha uma tarefa árdua de implantar como que uma semente na cabeça de um determinado rival do seu cliente para que ele tomasse uma decisão, influenciando uma decisão que ele iria tomar. Será que ele foi bem sucedido nisso? Sim, ele foi bem sucedido nisso. Mas o ponto que a gente quer destacar é: lógico que hoje, na nossa era moderna da tecnologia e com o avanço médico e científico, mesmo assim, ainda não é possível acessar o subconsciente das pessoas através de equipamentos, de máquinas, de técnicas. Porém, existe uma ferramenta que muitas pessoas têm e negligenciam na hora de vender suas ideias, na hora de fazer uma inserção de uma ideia na mente das pessoas. Essa ferramenta é a comunicação. Hoje a gente vai aprender sobre como vender uma ideia através da comunicação. E não existe forma melhor de entender como eu posso vender minhas ideias através da comunicação do que entender o que é comunicação. Se alguém perguntasse a você o que é comunicação, que definição você daria? Bom, a gente pode começar falando sobre a origem básica dessa palavra. Essa palavra tem origem no idioma latim, vem da palavra comunicare, que significa tornar comum. Ou seja, a partir do momento que eu torno comum uma ideia, um conceito, algo que eu penso a outras pessoas, eu estou me comunicando de alguma forma. Os animais também têm formas de comunicação, mas é um fato inegável que a comunicação humana é muito mais avançada. No ano passado eu tive o privilégio de conhecer o Museu de Língua Portuguesa lá em São Paulo, depois de uma reinauguração que ele passou devido a um incêndio que teve em 2015. E quando a gente esteve lá, presenciou, eu e minha esposa, uma apresentação da quantidade, da imensidão de palavras que o ser humano tem acesso, tem à sua disposição para descrever as coisas em detalhes, para convencer, para persuadir. São milhares de palavras que a gente pode usar para expressar nossas ideias. A língua em que a gente fala, a língua portuguesa, é uma das ferramentas da comunicação. E a comunicação pode ser usada também com o mesmo propósito que o personagem Cobb usou no filme A Origem: inserir ou implantar uma ideia na mente das pessoas. É muito possível que alguns de vocês tenham pensado o seguinte: Léo, eu não trabalho com vendas. Eu trabalho no escritório, eu trabalho em outro segmento. Será que esse conteúdo sobre comunicação, vender ideias, vai me beneficiar de alguma forma? Sim, na verdade, eu sempre digo isso. Todos nós trabalhamos com vendas em algum grau. Seja a venda de um produto, seja a venda de um serviço, seja a venda de uma ideia. Porque por trás de cada produto e cada serviço tem uma ideia. Imagine, por exemplo, um vendedor de picolé na praia. Ele vende um produto, ele vende picolé. Mas o que está por trás desse produto que ele vende nesse ambiente específico? Refresco,
num dia de sol, num dia de calor, escaldante, alegria, satisfação, prazer para crianças, por exemplo, que costumam gostar de doces. O ponto é, sempre que você trabalhar com a venda de um produto ou um serviço, reflita, qual é a ideia por trás desse produto? Qual é a ideia por trás desse serviço? Se você fizer isso, você vai poder melhorar sua comunicação e aumentar as chances de vender o que você tem para vender. É importante que para a gente melhorar a nossa comunicação, a gente possa entender quais são os pilares básicos da comunicação. É por isso que hoje eu vou apresentar a vocês a chamada tríade da comunicação. Essa palavra tríade tem vários significados. Ela é aplicada na botânica, ela é aplicada em teorias musicais, a junção de 3 notas musicais é chamada de tríade em alguns locais. Em outros contextos, tem significados religiosos. Mas o ponto aqui é apenas um. Tríade é a junção de 3 coisas ou 3 elementos que juntos têm o mesmo propósito, que eles vão agir de forma conjunta de alguma forma e atingir um mesmo objetivo. E é exatamente isso que a gente vai aprender agora com a tríade da comunicação. O primeiro pilar da comunicação que nós vamos aprender é o pilar da credibilidade. Há milênios atrás, o filósofo grego Aristóteles, falando sobre retórica, a arte do bom discurso, da comunicação, ele costumava citar 3 pilares da comunicação, que são esses que a gente vai abordar. E eu não sei se deu para perceber, mas a gente colocou aqui embaixo do termo credibilidade uma palavrinha em branco, uma palavra grega chamada ethos. Essa palavra ethos significa exatamente isso, credibilidade. É de onde vem a palavra ética no português. O elemento ethos da comunicação significa que você precisa construir autoridade diante do seu público. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas sempre que alguém chega para abordar a gente e apresentar algo novo, tem uma pergunta que a gente se faz. Sabe qual é a pergunta? Quem é você para me ensinar isso? Alguém que você não conhece. A primeira pergunta que a gente se faz é: quem é você para me ensinar isso? Por que a gente faz essa pergunta? Não é uma pretensão arrogante, não é uma forma de incitar alguém talvez a dar uma carteirada ou mostrar o currículo da pessoa. É simplesmente porque, sabendo a origem ou a fonte de uma ideia, a gente pode ver se é plausível acreditar nela, se aquela ideia vem de uma fonte confiável. É por isso que nós precisamos pensar nessa pergunta quando vamos abordar alguém desconhecido para vender uma ideia, para vender um produto ou um serviço. O que será que você deve usar para responder a essa pergunta? Quem é você para me ensinar isso? E ajudar assim a construir o elemento da credibilidade na sua comunicação. A primeira coisa que você deve utilizar é o seu conhecimento. O assunto, o tema, a temática, o produto ou serviço que você vende tem que ser algo que você conhece bem. Não só na superfície, mas de forma mais profunda. Por que é tão importante isso? Porque muitas pessoas, quando vão vender algo, não conhecem bem o produto, não sabem responder a objeções. Mas e se der defeito, o que eu vou fazer? Alguma vez já aconteceu de uma pessoa usar isso para outra finalidade? O que acontece se eu usar esse mesmo produto com outro objetivo? Você tem que saber responder essas perguntas. Você tem que saber responder a objeções que o seu público pode fazer com relação ao produto, serviço ou ideia que você está vendendo. O segundo ponto que você deve ter em mente para construir o elemento da credibilidade é a sua experiência. Tem uma frase que diz que dados podem ser questionados, resultados não. O que significa isso? Se você já usou o produto que você está vendendo, se você já usou os serviços que você está vendendo, você já deve ter tido bons resultados e isso conta muito na hora de você vender a ideia. É muito importante que para eu vender algo eu tenha comprado antes. Como é que eu vou vender algo que eu não comprei? Como é que eu vou vender algo que eu não estou convencido disso? É melhor procurar outra coisa para fazer. Então é muito importante você estar convencido do que você acredita, de que aquela ideia realmente é benéfica para o seu público e ter experiências e resultados, que seria o terceiro elemento que você vai usar para construir a sua credibilidade. Léo, tudo isso na teoria é muito fácil. Será que tem algum exemplo que você pode dar de alguém que usou esses elementos para construir credibilidade, para construir o ethos do seu negócio, dos seus serviços, para vender suas ideias? Nós podemos dar o exemplo dessa jovem, dessa moça chamada Alexandria Ocasio-Cortez.
Alexandra é deputada norte-americana e antes de entrar no ramo da política, ela trabalhava como bartender, seria talvez garçonete, traduzindo para a nossa realidade. O ponto é que certa vez, numa discussão entre os parlamentares, ela foi questionada sobre o que ela tinha de importante para contribuir com as pessoas. Um certo político disse: quem é você para querer ensinar alguma coisa sobre política para a gente? A resposta dela foi a seguinte: eu, como bartender, como garçonete, aprendi a servir as pessoas. Pelo visto, o senhor não aprendeu. Perceba que ela usou uma experiência de vida, um outro trabalho que ela tinha para contribuir com o trabalho atual, coisas totalmente não relacionadas. Ela tinha uma formação superior, mas ela não usou o currículo dela, por assim dizer, para dar uma carteirada, para dizer que ela tinha conhecimento, que ela tinha estudado, que ela tinha um diploma. Ela usou o elemento ethos aplicando o aspecto da experiência. Então, use a sua experiência para contribuir significativamente com a sua comunicação. Dessa forma, você vai aumentar as chances de vender suas ideias. Qual seria, então, o próximo elemento da comunicação que a gente deve aprender e aplicar para melhorar as chances de vender uma ideia? O segundo aspecto da chamada tríade da comunicação, conforme alistada por Aristóteles, é exatamente a razão. A palavra grega que reflete a razão é logos, que significa que é de onde vem a palavra lógica, e significa palavra, significa verbo. O elemento da razão, muitas vezes, é negligenciado pelas pessoas. As pessoas gostam de agir pela emoção, não é assim? E a gente sabe que decisões tomadas pela emoção, simplesmente pela emoção, costumam não ser boas decisões. É por isso que é importante, quando você vai mostrar o elemento do logos, ou seja, da razão, da lógica, da coerência para o seu público, você conhecer bem os detalhes da sua ideia, do seu produto. Esse elemento ele é essencial para que você responda outra pergunta que o seu público se faz. Vamos voltar um pouco naquela situação que eu mencionei. Uma pessoa aborda você para te apresentar algo novo, para te vender algo. Você está lá na praia, está no shopping e alguém te aborda. Olha, você gostaria de conhecer aqui o meu produto? A primeira pergunta que você faz, a gente já viu. Quem é você para me ensinar isso? Você quer saber de onde a pessoa vem, se ela representa alguma marca, algum negócio? E a segunda pergunta que você vai se fazer, provavelmente, é essa. Por que eu vou precisar disso? Será que isso serve para mim? Por que eu preciso disso? É necessário que você tenha em mente exatamente essa pergunta, que muitas vezes a gente se faz de forma inconsciente, para que a gente possa usar os elementos adequados para persuadir o nosso público. Que elementos podemos usar? Os 3 elementos alistados aqui são, primeiro, coerência. Você tem que viver o que você prega. Para um bom comunicador não existe faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não existe essa ideia. A gente tem que tirar essa ideia da nossa cabeça. A gente tem que usar o produto que a gente vende, a gente tem que consumir o que a gente quer compartilhar, publicar para que as pessoas consumam. Não faz sentido eu querer vender algo que eu não comprei, já falei isso. Então é muito importante a gente ter coerência. É importante também que a gente apresente dados para embasar o nosso argumento. Será que você, quando vai argumentar com as pessoas, tentar convencê-las de alguma forma, você apresenta apenas números aleatórios ou dados não tão exatos ou simplesmente pesquisas que ninguém sabe de onde vem? Quem foi que aqui já viu na televisão aquela propaganda de marca famosa de creme dental? 9 em cada 10 dentistas aprovam. Como assim 9 em cada 10 dentistas aprovam? Quem são os dentistas? Onde eles foram entrevistados? Cadê os 9? Cadê o 1 que não aprova? Por que aquele 1 que não aprova, não aprova? É importante você não apresentar dados vagos para as pessoas, mas números exatos. Mostre os resultados, aplique o elemento da credibilidade e assim você vai mostrar coerência e lógica para o seu público. É importante também apresentar o elemento da lógica, que é exatamente aquilo que eu falei, que é de onde vem a palavra logos, né? Ou melhor, a lógica vem da palavra logos. É exatamente mostrar coerência na sua argumentação e mostrar argumentos convincentes. Se você fizer isso, a sua comunicação vai evoluir e as chances de você vender uma ideia vão aumentar significativamente. Que exemplo poderíamos dar de alguém que aplica a lógica na sua comunicação? Que exemplos poderíamos dar na prática de como aplicar a lógica na sua comunicação? O psicólogo canadense Jordan Peterson, ele já fez dezenas de palestras, dezenas de entrevistas, e ele escreveu um livro muito famoso chamado 12 Regras para a Vida, um Antídoto para o Caos.
Nesse livro, Peterson fala de uma das principais regras que muitas pessoas negligenciam, que é a postura. Isso tem tudo a ver com comunicação. É importante que a nossa postura, ao comunicar ideias, não reflita, talvez, insegurança, despreparo. Sabe aquela pessoa que fala, às vezes, num tom de voz muito baixo, ou fala para dentro? Ou aquela pessoa que tem os ombros encurvados, está sempre olhando para baixo? A primeira regra que o Jordan Peterson ensina a gente é costas eretas, ombros para trás. Postura confiante, mas não arrogante, para vender suas ideias. E por que isso é tão interessante? Para embasar, para mostrar dados ou apresentar o elemento da lógica, Jordan Peterson ele explica que foram feitos estudos e pesquisas dentro dos animais, de como os animais se comportam quando eles têm ou assumem uma postura confiante. E isso comprovou que na atitude humana, isso também se reflete, isso também é uma verdade. Uma pessoa que anda com as costas eretas, com o peito estufado, com os ombros para trás, sempre é uma pessoa muito mais bem vista do que aquela que anda tímida, com os ombros caídos. Uma pessoa que anda assim, uma pessoa que se porta assim, não vende bem suas ideias, não convence o público. É por isso que é importante a gente, quando for vender ideias como essa da importância da postura, apresente dados, apresente estudos ou estatísticas que vão comprovar isso. Além dessas duas perguntas que a gente viu aqui, que outra pergunta as pessoas se fazem? Ou qual é o outro elemento da tríade da comunicação que a gente pode usar para responder uma outra pergunta que muitas pessoas se fazem de forma inconsciente? É o elemento da emoção. A palavra grega que reflete a emoção é a palavra pathos, que é de onde vem termos como simpatia, empatia. É uma conexão de emoções que você tem com a pessoa. A emoção é um dos aspectos que nós não podemos negligenciar na hora de comunicar nossas ideias. E isso é importante porque é com esse elemento da emoção que nós vamos responder a terceira pergunta que as pessoas se fazem quando a gente é abordado ou é apresentado a algo novo. Todos nós fazemos isso. Que pergunta é essa? Será que isso serve para mim? Note bem, primeira pergunta, quem é você para me ensinar isso? Segunda pergunta, por que eu preciso disso? Terceira pergunta, será que isso vai servir para mim? Pode ter servido para outras pessoas e no meu caso não servir. Então as pessoas se fazem essa pergunta, você precisa aplicar alguns conceitos para se conectar emocionalmente com as pessoas e assim vender suas ideias. Um dos aspectos principais de uma boa comunicação para vender suas ideias é contar histórias. Hoje em dia, na era da informação, do estrangeirismo, as pessoas chamam de storytelling. Isso é só um jeito bonito de falar contar histórias, contar parábolas, que pessoas de há muito tempo já fazem isso para se comunicar bem. Contar histórias de pessoas, histórias que sejam fáceis de entender, simples e que a pessoa possa se identificar, vão fazer com que ela se conecte emocionalmente com você. É por isso que é importante a conexão emocional. Através de técnicas de persuasão, você vai ajudar a pessoa a ver que ela tem uma necessidade e que a sua ideia, o seu produto ou o seu serviço atende àquela necessidade. Também é importante que a gente aplique o conceito dos arquétipos. Arquétipos são conceitos vindos da psicologia que retratam padrões de comportamento, por assim dizer. Por exemplo, em todas as sociedades existe o arquétipo relacionado ao cuidado, que é representado pela figura da mãe. Tem o arquétipo do homem sábio, aquele que tem conhecimento. Tem o arquétipo do herói, aquele que se sacrifica para ajudar outras pessoas. Qual dessas figuras ou qual desses arquétipos encaixa com a sua personalidade, com a sua comunicação? Com qual deles você se identifica? Já parou para estudar e pesquisar os 12 principais arquétipos para ver qual deles encaixa com a sua comunicação? A sua forma de se vestir, a sua forma de se comunicar, até o seu vocabulário, as palavras que você usa têm relação com os arquétipos. Então estude sobre os arquétipos, encontre qual deles se encaixa com a sua figura, com a sua imagem, e assim você vai melhorar significativamente a sua comunicação. Se pudéssemos dar um exemplo prático de alguém que aplicou o conceito da emoção, do pathos, na sua comunicação, seria o empresário Bill Gates. Numa palestra feita em 2009, ele estava falando sobre como a malária, essa doença assolou tantas pessoas, fez tantas pessoas sofrerem e até perderem a vida. E depois de falar como foram investidos dinheiro, enfim, causas foram tomadas para investir na
solução, para propor soluções para esse problema e assim erradicar a doença, ajudando ou beneficiando a sociedade, ele fez algo que surpreendeu as pessoas. Ele pegou um potinho transparente como esse que a gente vê aqui e abriu e deixou alguns mosquitos voarem pelo auditório. Eram os mesmos mosquitos que transmitiam a malária, mas eles não estavam contaminados. Ele fez isso e depois que a plateia tomou um susto, ele disse: não há motivos para que apenas pessoas pobres passem por essa experiência. Isso causou um impacto na assistência. Eles ficaram chocados com essa atitude prática que Bill Gates tomou para mostrar às pessoas a seriedade da situação, do que ele estava falando. Então, usar exemplos, contar histórias, abordar os arquétipos, causar conexão emocional, usar recursos visuais, um slide, um gráfico ou mesmo algo físico que você leva para o palco e mostra para o público, tudo isso ajuda a criar conexão emocional com as pessoas. Se você aplicar conjuntamente esses 3 elementos ou 3 pilares da comunicação, como o elemento da credibilidade, o ethos, o elemento do logos, que é a lógica ou a razão, e o elemento da emoção, que é o pathos, você vai evoluir na sua comunicação e com certeza vai vender suas ideias. Para encerrar, eu gostaria de deixar como reflexão para todos essa frase do autor Blair Warren. Ele disse: as pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajem seus sonhos, justifiquem seus fracassos, acalmem seus medos, confirmem suas suspeitas e ajudem a atirar pedras contra seus inimigos. Lembre-se também dessa frase do autor Dale Carnegie, que disse: todo homem convencido contra a vontade conserva a opinião anterior. Saiba diferenciar persuasão de manipulação. Forçar a pessoa a pensar como você, não faça isso. Isso não é eficaz. Aprenda a persuadir, aprenda a convencer e assim, com certeza, você vai conseguir vender suas ideias. Obrigado, pessoal.